Nós recebemos aqui no estúdio do Band Cidade o candidato Luiz Castro, do PDT. Muito boa noite, candidato. São 10 minutos de entrevista e o seu tempo fica contando aqui em cima e já começa a contar a partir de agora. Seja bem-vindo. Boa noite, agradeço a Rede Band por nos convidar e poder nos colocar diante de todos os telespectadores com pelo menos uma síntese da nossa proposta e do significado da nossa candidatura. Candidato, o senhor já disputou a eleição para o Senado uma vez, ficou muito perto de ser eleito e o senhor vinha naquela época de uma atuação como deputado de oposição que lhe deu bastante notoriedade, caminhou junto do governador Wilson Lima e agora passou um tempo afastado da política. Como correr atrás desse tempo? Qual a estratégia para vencer essas eleições? Na verdade, esse tempo me fez muito bem, porque me permitiu o distanciamento desses esquemas políticos que funcionam e dominam o Estado há mais de 40 anos. Eu recuperei a minha independência, mantive a minha coerência e agora me apresento para a sociedade, para aqueles que querem de fato que seja uma representação diferente eleita para o Senado da República, que é um espaço muito importante para o Amazonas, nesse cenário em que a Amazônia é a região mais estratégica do ponto de vista ecoclimático e econômico do mundo, e daqueles que sonham em ter um representante que tem uma aliança apenas com o povo e não com nenhum esquema, com nenhum tipo de jogo sujo da política. Então eu estou muito à vontade e muitas pessoas estão se surpreendendo. O Luiz voltou, o Luiz Castro voltou, agora é a vez dele. Ele foi derrotado pela força do poder econômico, ele foi derrotado pela política velha, arcaica, antiquada, que ainda se pratica no nosso Estado. E agora vai ser a vez de colocar, não Luiz Castro, mas colocar um verdadeiro representante do povo no poder, representando o Amazonas no Senado. O senhor tem grande afinidade com a produção rural, com o primeiro setor e queria saber se o senhor tem projetos para desenvolver isso aqui no Estado, que tem um potencial muito grande, mas ainda deve nesse setor, nesse desenvolvimento. De fato, eu tenho uma afinidade. Começou com o meu primeiro momento no Amazonas, com 18 anos. Eu fui agricultor, pequeno produtor, vivenciei todos esses aspectos difíceis da vida do pequeno produtor. Depois, como prefeito, nós conseguimos colocar em pé o maior e mais exitoso projeto de agricultura familiar que já aconteceu no interior do estado do Amazonas. E, finalmente, fui secretário de produção. Tive a tarefa de liderar a retomada da CEPRO, que tinha sido extinta no governo anterior. O senador tem que defender terminantemente os interesses do setor primário e ele precisa fazê-lo com uma visão moderna, uma visão contemporânea, onde as questões ambientais precisam ser dialogadas com as questões produtivas. Nós precisamos trazer o potencial da bioeconomia, precisamos, como senadores, com a bênção de Deus, o apoio do povo do Amazonas, ajudar a atrair investimentos para o nosso Estado. Um senador tem um papel fundamental de buscar investimentos externos e, ao mesmo tempo, ser capaz de dialogar, de construir as plataformas, os projetos, as propostas, as leis que vão facilitar o nosso desenvolvimento econômico do setor primário. Lembrando que o setor primário, ele é um dos grandes instrumentos, mas não o único. Nós precisamos compreender que a bioeconomia também envolve turismo, envolve cultura, envolve uma série de atividades com nossos ativos ambientais. Nós precisamos transformar os ativos ambientais da Amazônia, que são imensos, em oportunidades de emprego, de renda, e um senador tem que fazer isso. Outra coisa, tem que se unir com os senadores dos outros estados, parar de ficar de costas para o Pará, para o Acre, para a Rondônia. Nós precisamos defender os nossos interesses comuns, ter leis ambientais eficazes, com prazos mais rigorosos para os órgãos de controle, harmonizar a produção com tecnologia, com prazos mais longos e amortização de juros nos financiamentos, para estimular o setor produtivo a ser também um setor que protege o meio ambiente. O senhor citou o caso de se articular, né, com senadores de outros estados. O Senado, cada estado tem 3 representantes, ele é muito igual, né, cada estado nessa conversa. O senhor, enquanto deputado, sempre fez parte da minoria, ou pelo menos nos últimos tempos. E no Senado, como esperar uma postura diferente? Como o senhor vai articular melhor? Como é que a gente, eleitor, pode esperar isso? Essa pergunta é muito boa. Eu fiz parte da minoria, mantive minha independência, mas nunca me recusei ao diálogo. Aprovei como parlamentar de oposição mais de 70 leis de minha autoria.
dialogando com os meus colegas da situação. Sou respeitado por eles porque nunca os tratei mal, nunca utilizei de expressões injuriosas e todas as minhas críticas foram construtivas e foram eficientes. Eu pretendo fazer o mesmo, ter o mesmo comportamento no Senado. A gente, para aprovar uma lei, para construir algo novo no ambiente do Senado, tem que dialogar até mesmo com pessoas de partidos que são opostos àqueles nos quais pertencemos. Esse diálogo, quando eu falo da região, tem que buscar, por exemplo, com nossos irmãos do Pará, do Acre, de Rondônia e do Roraima, o que nos aproxima, o que nos une. Os paraenses têm um grande prejuízo por conta da Lei Candir, que isentou de ICMS as exportações de commodities do Pará. O Amazonas é sempre ameaçado na Zona Franca por medidas governamentais que visam reduzir os incentivos fiscais. Vamos nos juntar aos paraenses para defender uma mudança na Lei Candir e vamos ter os paraenses aqui ajudando a gente a defender a Zona Franca. Vamos pensar grande, nós não podemos pensar pequeno. A Amazônia precisa se unir, criar uma frente parlamentar no Senado da Amazônia para defender os interesses da população da Amazônia. Claro, cada estado vai continuar com a sua pauta individual, mas vamos ter uma pauta de interesse geral de todos os estados. Queria colocar dois assuntos em um, se é que o senhor me permite unir esses dois assuntos, que é a Zona Franca de Manaus e BR-319. Tem jeito para a BR-319 e consolidando a recuperação dessa rodovia, ela não nos tira do isolamento e com isso nos impossibilita politicamente de dialogar com os outros estados para manter a nossa diferença? Bom, a rodovia é fundamental, isso é um pleito do povo do Amazonas e nós temos que lutar e tenho certeza que todos os candidatos o farão no sentido do seu discurso propositivo. Mas a diferença comigo é que eu dialogo muito bem com a área ambiental. Então nós precisamos simplesmente de um sistema de comando e controle que inclua as questões fundiárias para que a gente tenha essa estrada pavimentada sem representar uma grande destruição da nossa natureza, do trecho do meio da biodiversidade. Isso é possível, eu vou defender, vamos estar juntos, trazer dinheiro, a BR tem que ser pavimentada e a nossa integração é uma integração natural. É a integração de compreender que nós temos complementariedade, Rondônia com Amazonas, o Acre com Rondônia e com Amazonas, Roraima muito próximo, o nosso irmão vizinho Grande Pará, nós temos através do Pará Mato Grosso, temos Tocantins, temos o Maranhão, temos o Amapá. É preciso conhecer a geopolítica da Amazônia para compreender que nós estamos jogando fora oportunidades. Os nossos atuais senadores, eu faço uma ressalva ao Plínio, porque ele tem apenas 4 anos de mandato, mas nós temos 2 ex-governadores e a atuação deles, com todo o respeito, tem sido muito medíocre, muito abaixo daquilo que o Amazonas precisa para, de fato, se tornar referência nacional e mundial de desenvolvimento sustentável. Candidato, pouco mais de 2 minutos nos restam da nossa entrevista, do seu tempo. Possibilitar que o senhor se dirija ao eleitor e diga por que o senhor merece o voto do eleitor amazonense para o Senado. Bom, primeiramente agradecer os 581.500 eleitores que votaram em mim nas últimas eleições. E dizer à população do Amazonas que se ela quer manter tudo como está, não me escolha. Mas se ela está insatisfeita, indignada e quer ser representada por alguém que tem independência, coerência, uma vida limpa, que não enriqueceu na política, que não montou negócio com sua esposa, com seus familiares, que exerceu a política pelo bem comum na defesa do coletivo, o Luiz Castro é a melhor opção. Alguém que pode representar o motorista de Uber, que hoje está sofrendo no trânsito de Manaus, a dona de casa frustrada com o desemprego dos filhos, os jovens que não conseguem oportunidades justas para trilhar um caminho melhor no seu futuro, as nossas crianças que são abusadas ainda, e eu sou um defensor da causa da dignidade das nossas crianças, os nossos interioranos, agricultores familiares, pequenos produtores, pessoas que precisam de melhor oportunidade, nossos irmãos ribeirinhos, indígenas, as pessoas que trabalham na educação e na saúde, no serviço social, os profissionais que precisam ser mais valorizados,
O Luiz Castro vem para representar todos vocês e todos aqueles amazonenses que não gostam de corrupção, que não gostam de mentira, que não gostam de enganação e que querem ser representados por um senador que não os vai enganar. Eu sou o que sou, não represento nenhum personagem. Eu sou o Luiz Castro, que começou a sua vida no Amazonas como humilde agricultor, que trilhou a sua vida pública colocando o bem coletivo acima dos meus interesses pessoais. E por isso eu peço o teu apoio, eu peço o teu voto, para você que é honesto, para você que ensina seu filho, a sua filha a ser honesto, para você que está sofrendo nas filas do desemprego ou para você que está subempregado. Luiz Castro é uma opção. E o meu número é muito fácil, 1, 2, 3. Luiz Castro, desta vez. Obrigado, candidato Luiz Castro, do PDT, pela entrevista aqui no Band Cidade. Amanhã nós vamos seguir a nossa série de entrevistas aqui no jornal com o candidato Elisandro Bessa, do Solidariedade.